Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar a sequência às aulas de bioquímica celular. Então, no encontro anterior, nós havíamos falado sobre os lipídios, mas nós não terminamos a sequência das aulas sobre os lipídios. Então, hoje nós vamos dar continuidade falando sobre os esteroides, que são formados por átomos de carbonos ligados entre si, formando quatro anéis. Como exemplo, nós temos o colesterol, os hormônios sexuais, que são testosterona, progesterona e estrógeno, e os hormônios das glândulas suprarrenais, são cortisol e aldosterona. A função que é estabelecido para o colesterol, uma das mais importantes é sua presença na membrana celular. Nela, o colesterol promove a flexibilidade da estrutura da membrana, tornando a membrana mais flexível. Então, a célula vegetal não possui colesterol na membrana. Por isso que a sua estrutura de parede celular ela se torna mais rígida. Ainda falando sobre os lipídios dentro das substâncias orgânicas, nós continuamos falando sobre os esteroides, cujas funções do colesterol é a produção de bile, ou seja, a emulsão das gorduras. Ela é precursora da vitamina D, o calciferol, que evita o raquitismo. É precursora dos hormônios sexuais, testosterona, estrógeno e progesterona. E precursor dos hormônios das suprarrenais, o cortisol e cortisona. Com relação à obtenção do colesterol, podemos dizer que ele é sintetizado no fígado, ou seja, ela é produzida pelo organismo e absorvido no intestino, a partir da alimentação. Temos alguns problemas associados ao colesterol. O colesterol é transportado pelo sangue na forma de LDL, que é uma lipoproteína de baixa densidade. Em excesso no sangue, o LDL se oxida e passa a se depositar na parede dos vasos sanguíneos, ocasionando a aterosclerose, que seria o enrijecimento da parede dos vasos sanguíneos. Então, o colesterol ele apresenta uma função extremamente importante no corpo, sendo necessária ser adquirido na alimentação. Porém, o excesso pode causar danos gravíssimos com relação ao sistema cardiovascular, como é o que nós citamos, a aterosclerose. Os esteroides são grupos também ligados aos lipídios que sofrem, como nós já falamos, agravos decorrentes do seu consumo em grande quantidade, né? Então, podemos considerar a formação de aterosclerose em função da formação do LDL, que é o colesterol ruim, com a formação de placas na parede dos vasos, diminuição do calibre dos vasos sanguíneos, e tendo como consequências doenças cardiovasculares, que é o chamado, um deles, infarto do miocárdio, que são os AVCs. Então, nós temos aqui, né, uma representação do lado direito de um vaso sanguíneo. Aqui nós temos a parte da musculatura que faz a compressão nos vasos, nas paredes do vaso, mantendo a pressão. E temos aqui uma placa de gordura. O que essa placa de gordura vai fazer? Vai fazer com que o fluxo de sangue que passava livremente nessa luz do vaso sanguíneo, ou seja, nesse espaço do vaso, sofra um acúmulo, uma pressão maior nessa região onde ocorre a placa. Por isso, o aumento da quantidade de colesterol, consequentemente, o aumento da pressão sanguínea, podendo haver um rompimento, né, que é um acidente vascular, que se for no cérebro, é o chamado acidente vascular cerebral. O HDL, que é o colesterol bom, é uma lipoproteína de alta densidade, que são transportadas de fosfolipídios, mas também podem transportar colesterol quando este encontra-se presente em baixa concentração no sangue. O HDL ele capta o excesso de colesterol no sangue, transportando até o fígado, onde são eliminados juntamente com a bile. O HDL
ele retira o excesso de colesterol do organismo, impedindo que ocorra problemas como a aterosclerose. Então chamamos o HDL de colesterol bom. Então nós temos o LDL, que é um lipídio que em altas concentrações ele se torna um colesterol ruim, e o HDL, que apresenta uma função de limpeza dos vasos sanguíneos. Essa representaçãozinha aqui, né, é uma imagem que facilita a fixação da ideia do colesterol bom, que é o anjinho aqui pelo HDL, e o colesterol ruim pelo LDL. Outra substância orgânica extremamente importante são os fosfolipídios. Nós vimos nas aulas anteriores que os fosfolipídios eles formam um verdadeiro mosaico da composição da membrana plasmática, que deu origem ao famoso mosaico fluido. Membrana representada pelo mosaico fluido, onde essa membrana é representada a partir dos fosfolipídios, que são essas cabecinhas com as caudas formando um duplo colchão de fosfolipídios. Então, os fosfolipídios são formados por uma região polar e por duas ramificações apolares de cadeias carbônicas. Então, nós temos aqui as cabeças dos lipídios, que nós temos a representação de azul, e a cabeça hidrofóbica, né, que aqui é representada pela regiãozinha amarela, ok? Então, essa parte da cabeça hidrofílica e hidrofóbica, elas representam os fosfolipídios. Uma camada dupla é quando tem um fosfolipídio voltado para o meio e outro fosfolipídio voltado para o meio contrário. Das substâncias orgânicas ainda, falando sobre os lipídios, nós vamos ter os carotenoides, que são os pigmentos de cor vermelha, laranja e amarela, presentes nas células de todas as plantas. Desempenham um importante papel na captação de energia luminosa no processo de fotossíntese. Então, os carotenoides são extremamente importantes, mais conhecidos como beta-caroteno, ou pigmentos alaranjados, presente na cenoura, por exemplo, e é precursora da vitamina A, o retinol. Então, os carotenoides são responsáveis pela coloração dos frutos. Bom, finalizando, dentre as substâncias orgânicas a parte de lipídios, vamos entrar em outro grupo de substâncias orgânicas, que são as proteínas. Só que vamos deixar para falar sobre as proteínas a partir do nosso próximo encontro. No entanto, vamos finalizar nossa aula, e um grande abraço e até a próxima.